Iniciaremos agora o curso de Resistência dos Materiais para o curso de graduação em Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Campina Grande. Essa disciplina é sob a responsabilidade da Unidade Acadêmica de Engenharia Agrícola. O curso de Resistência dos Materiais será ministrado com uma carga horária de 60 horas. As aulas ocorrerão sempre nas segundas-feiras de 14 horas e quartas às 16 horas. Cada aula terá a duração de 2 horas. As imagens aqui apresentadas representam um pouco dos materiais e das técnicas que serão abordados neste curso. Estruturas madeiras com tensões normais, tensões de compressão, o dimensionamento dessas estruturas, alguns tópicos, as ligações, confecção de materiais com compostos à base de cimento, o efeito térmico nas estruturas. Então, esses serão os temas abordados com o conteúdo de resistência dos materiais. O professor que vos fala sou eu, José Wallace Barbosa do Nascimento, agrícola, mestre em engenharia agrícola, na área de processamento e armazenamento de produtos agrícolas, doutorado em engenharia civil, na linha de engenharia de estruturas. O primeiro capítulo vai ser referente ao conceito de tensões e suas aplicações nas mais diversas estruturas. Então, para esse capítulo, veremos uma pequena introdução, a definição de força e tensões e suas relações, forças axiais, tensões normais, uso de tensões de assalhamento, tensões de esmagamento, aplicação na análise dessas tensões em estruturas simples, seja ela uma edificação ou uma estrutura de máquina qualquer, tensões em um plano oblíquo ao eixo da estrutura, tensões para um caso de carregamento qualquer, e tensões admissíveis e tensões últimas, e o coeficiente de segurança. No capítulo 2, relacionar as tensões e as deformações nos materiais, dos mais diversos materiais, aplicando o carregamento axial. Novamente, tem uma pequena introdução sobre o capítulo e começa a especificação dos tópicos que serão abordados neste capítulo. Deformação específica, normal sob carregamento axial, diagrama de tensão e deformação, tensões e deformações específicas verdadeiras, lei de Hooke, módulo de elasticidade, comportamento elástico e comportamento plástico, deformação de barras sujeitas a cargas axiais, problemas estaticamente indeterminado ou hiperestático, problemas envolvendo variação de temperatura, coeficiente de Poisson, estado múltiplo de carregamento, centralização da lei de Hooke, concentração de tensões e deformações plásticas. Esses são os conteúdos que serão abordados no capítulo 2. No capítulo 3, concernente à torção, será abordado a análise preliminar das tensões em um eixo, tensões, deformações em eixos circulares, tensões em regime elástico, ângulo de rotação, eixo hiperestático submetido à torção e projeto de eixo de transmissão. No capítulo 4 tem a flexão, que terá também uma introdução. Vamos trabalhar a flexão usando a flexão, algumas limitações importantes desse conceito de flexão, utilizar o princípio de flexão pura, definir as tensões de flexões,
que os materiais estão submetidos, o módulo resistente, dimensionamento, flexão pura e tensões cortante vertical. No capítulo 5 é um carregamento transversal, que está assim composto: cisalhamento na face horizontal das vigas, determinação de tensões de cisalhamento, módulo resistente, dimensionamento, flexão simples e tensão cortante vertical. Então, nesse carregamento transversal, usaremos os mais diversos tipos de carregamento submetidos a vigas e a eixos de transmissão. No capítulo 6, projeto de vigas, aí tem as considerações básicas para o projeto de vigas prismáticas, diagrama de momento fletor e força cortante, relação entre carregamento, força e cortante, a utilização de funções singulares para a determinação de força cortante e momento fletor de uma viga e tensões principais em uma viga. No capítulo 8, temos análise das deformações e tensões. Estado plano de tensão extremo de cisalhamento, circunferência de Mohr e o traçado da circunferência de Mohr. Deflexão de vigas por integração. Deformação de viga sujeita ao carregamento. Equação da linha elástica. Viga estaticamente indeterminada. Utilização de funções singulares. Métodos da superposição. Aplicação da superposição às vigas estaticamente indeterminada. Tem a flambagem de colunas, que vamos analisar a estabilidade das estruturas, a forma de Euler, para o cálculo da carga crítica, para colunas com extremidades articuladas, tensões de flambagens, cargas excêntricas e projeto de coluna submetida a carregamento centrado. O método da energia e deformação, estado simples de tensão, cisalhamento puro, flexão pura, flexão simples, torção, energia específica e deformação, estado triplo de tensão, estado triplo de tensão de cisalhamento e estado geral de tensões. Tudo isso vendo pelo método da energia. A bibliografia que utiliza como base é o livro do Russell Beer, de Resistência dos Materiais, terceira edição. Também tem o livro de Gray Jr., de Mecânica dos Materiais, segunda edição e as mais recentes. E qualquer outro livro que tenha o conteúdo da resistência dos materiais será utilizado. Os dias de aulas para esse semestre serão esses que estão expostos. O mês e os dias que haverá aula. Como o curso está sendo não presencial, todos esses dias de aulas eu estarei à disposição para tirar dúvidas, já que as aulas serão todas em áudio, à disposição dos alunos para que possam assistir no horário que melhor lhe convém, de forma também que melhor lhe convenha, e todos esses dias eu estarei na sala à disposição de todos para tirar dúvida. Os estágios para esse semestre em curso será dia 8 de junho, primeiro estágio. Segundo estágio, 27 de julho. Terceiro estágio, 15 de agosto. Reposição, 22 de agosto e final, 29 de agosto. Então, esse é o calendário das provas já determinadas para ser executadas. Os assuntos dos estágios, o primeiro é conceito de tensões, tensões de deformação axial e torção, os 3 primeiros capítulos. Segundo, flexão, projeto de vigas, análise de tensões e deformações.
Quarto, deflexão de vigas por integração, flambagem. O terceiro estágio, deflexão de vigas por integração, flambagem de coluna e método da energia. E a reposição será exclusivamente do tema que foi deixado para reposição pelo aluno. Então será exclusivamente do tema que foi deixado para reposição, que é um direito do discente e o direito tem que ser respeitado. Afinal, ela será composta de todo o material ministrado. Então, todo o assunto que for ministrado terá possibilidade de ser, afinal, será embasado em todo o assunto ministrado. A avaliação são 3 provas, como é do conhecimento de todos. Quem tiver uma média, a somatória das provas acima de 21 pontos, ou será aprovado, que terá uma média maior ou igual a 7. Quem fizer de 12 até maior do que 12 e menor do que 21, submeterá ao exame final. E aqueles que não atingirem 12 pontos será não aprovado. Esse já é do conhecimento de todos vocês, estudantes da Universidade Federal de Campina Grande. A média final também é dada de maneira ponderada e será por uma equação tal como essa aí. No final, em quem for para a final, quem tiver média superior ou igual a 5 é aprovado, quem tiver média inferior a 5 não é aprovado. Todas essas informações vocês conhecem. Aqui para encerrar esse primeiro bloco de slide, temos uma regra do sucesso, que é uma equação onde o y é o sucesso, obviamente, e o sucesso é a soma da variável b, da variável c, mais a variável c. A mais b mais c. Onde o y é o sucesso, como eu falei, o a é o trabalho, o silêncio, está nesse, entre parênteses, é minha adaptação a essa equação. Ao invés do silêncio, eu coloquei pouco acesso às redes sociais, onde você não se exclui do mundo social, das redes sociais, da mídia e vai ficar em silêncio para o estudo. E o lazer? Veja que tem que ter um equilíbrio, não é simplesmente uma equação que tem coeficientes aí, não tem nenhum coeficiente de nenhuma dessas variáveis, portanto tem que ter o equilíbrio dessas variáveis. E aí cada um faz esse equilíbrio da forma que melhor lhe convier. Porém, para atingir o sucesso, precisa desses três variáveis nas nossas vidas. E essa regra não é minha, gente. Essa equação não é minha. Essa equação é de um senhor bastante conhecido nosso, Albert Einstein. Portanto, esse é esse primeiro bloco introdutório da disciplina Resistência dos Materiais. E para encerrar, sempre gosto de colocar uma frase para reflexão, e a frase que está aqui nesse slide: o rio atinge os seus objetivos porque aprendeu a contornar os obstáculos. E trocando em outras palavras, toda a água dos rios, sempre o objetivo é desembocar no oceano, seja qual for o oceano. Portanto, os rios nunca estão em linha reta ao oceano, sempre tem que estar contornando os obstáculos. E isso é a nossa vida. Teremos que aprender a contornar os obstáculos em nossas vidas para que conseguimos alcançar nossos objetivos. Então é uma reflexão, cada um tente analisar essa frase que é de André Luiz para conseguir os seus objetivos de maneira
tranquila. O tranquilo não quer dizer que não tem esforço, que ao contornar obstáculos tem que ter um esforço mental, físico e de perseverança. E, acima de tudo, com fé em Deus.